E aí, pessoal, começa agora o Espaço Universitário. No programa de hoje, vamos falar de um assunto muito sério e muito triste. Isso mesmo. Vamos mostrar um TCC que conta um pouco mais sobre a vala clandestina de Perus, descoberta em 1990. Local onde estavam as ossadas de presos políticos, do período da ditadura militar. E esse documentário que vamos exibir hoje é da galera de jornalismo da FAPCOM. E justamente para explicar mais do trabalho, duas das integrantes do grupo estão aqui para conversar com a gente. Sejam bem-vindas, Mainara e Maria. Mainara, como foi o processo de escolha do tema e produção? Então, ditadura militar, um assunto que fez eu, a Cida, e mais um outro integrante, a Janaína. Então, um assunto que sempre chamou a atenção das três. Só que a gente queria achar algo específico. E conversando sobre os temas em sala de aula, os outros grupos, aí um professor nosso sugeriu, comentou meio por alto sobre uma vala que existiu no cemitério de Perus e que depois foi descoberta depois de muito tempo, que virou um monumento. E o curioso é que ninguém da sala conhecia essa história. E uma história, assim, relativamente recente, de 1990. E ninguém da sala conhecia. E a gente que já queria fazer algo sobre a ditadura militar, mas não estava achando um assunto em específico, chamou muito a nossa atenção. Só que ele sugeriu para um outro grupo. O grupo acabou não se interessando muito, a gente aproveitou, foi pesquisar melhor sobre isso. E a gente viu que realmente não tinha muitos materiais sobre isso e que era um assunto de extrema urgência, que precisava muito ser tratado, que precisava ser tornado de conhecimento público. Maria, e como foram realizadas as pesquisas? Foi fácil achar um material para o doc? Não, justamente pelo que a Mainari falou, que a gente não encontrou nada sobre o tema, pouca coisa sobre o tema. Aí o professor tinha comentado com a gente que existia uma CPI que tratava do assunto justamente para identificar essas ossadas. E aí a gente começou pesquisando pela internet. A gente encontrou na Câmara Municipal, então a gente leu todo o documento que a gente encontrou e aí a gente partiu para encontrar os personagens, para encontrar todos os entrevistados. A gente ficou sabendo da reportagem do Caco Barcelos e foi assim, não foi fácil localizar, encontrar, mas assim, a partir do momento que a gente encontrou o relatório da CPI e a entrevista do Caco Barcelos, a gente partiu daí e foi mais fácil encontrar as entrevistas todas e fechar todo o documentário. E quem mais ajudou vocês nessa caminhada? Bom, eu acho que as pessoas que mais nos ajudaram foram as nossas fontes. Isso com toda certeza. Porque é um assunto que, assim, a gente correu atrás das fontes, obviamente, mas todas se dispuseram a falar com a gente, a atender a gente, porque é uma luta, é uma causa deles. É uma missão que eles levam até hoje e que eles vão levar para sempre, o máximo que eles puderem. Então, faltava material, faltava levantamento bibliográfico, por não existir. Existe muito material relacionado à ditadura militar, mas especificamente sobre a vala de Perus, não. Então, uma das nossas entrevistadas foi uma historiadora. A gente chegou a questionar um assunto de extrema importância, um assunto de extrema urgência, porque precisa identificar para esclarecer, senão vai chegar num ponto que nada vai ser esclarecido e a história não vai ter uma resposta. Então, a gente chegou a questionar por que não existe materiais sobre a vala de Perus. E ela explicou para a gente. Outras fontes também disseram que a história vai julgar essas pessoas. As próximas gerações é que vão julgar essas pessoas. Então, os historiadores, alguns não se atrevem, não têm esse atrevimento, assim, de escrever, de dar um registro sem nenhum dos dois lados, sem escolher algum lado, um registro, assim, fiel sobre isso. Então, por falta disso, por falta de algum historiador que se arrisque, não sei se também é o momento, muita coisa ainda falta ser esclarecida, talvez nas próximas gerações, por isso que é importante a gente debater, é importante falar sobre isso para não ficar esquecido. Então não tinha muitos materiais e as nossas fontes foram os que mais nos ajudaram nisso. Eles que nos contaram, porque foi uma experiência própria, então eles que nos contaram como foi tudo, basicamente as nossas fontes. Isso. Interessante. Bom, Rodrigão, está na hora da gente assistir o material, né? Concordo com você, Rafa. Espaço para Mártires Anônimos.
Cemitério Dom Bosco, mais conhecido como Cemitério de Perus, Zona Norte, periferia de São Paulo. Em 1990, acontecia para o mundo a grande revelação da vala clandestina de Perus. 6 histórias, 6 mártires, 6 famílias, uma dor. O mundo descobria neste cemitério um depósito oculto das barbáries da ditadura militar brasileira. Em meio a 1.049 sacos de ossos, gritava a voz da justiça, da liberdade, da verdade de 6 desaparecidos políticos. Há 20 anos atrás, o Brasil encontrava em uma vala comum, no cemitério de Perus, uma peça perdida do quebra-cabeça da sua democracia e a chance de transformar em realidade a utopia de uma nação verdadeiramente humana. Tive certeza que existia ali uma vala e tratei de provar que ela existia, até abri-la. Prendem, matam, arrebentam, torturam. Não se constrói democracia com cadáveres insepultos. Uma hora que você tortura uma pessoa, você está ofendendo os bilhões que formam a humanidade. O regime militar ele é alcançado às custas de um golpe de Estado. Nós vivíamos num Estado democrático, havia eleições, quer dizer, as regras do jogo democrático eram seguidas. E, num determinado momento, uma conspiração entre civis e militares, um grupo com uma série de interesses brasileiros e interesses externos também, acaba por dar um golpe de Estado que é ilegal, ilegítimo e, ao contrário, derruba a democracia. E nos custou muito, sociedade civil, ao término desse regime, para que nós lutássemos para reconquistar as liberdades democráticas. Nos registros de óbitos dos indigentes constava apenas exumado em tanto de tanto. Nos livros de registro de óbitos de familiares já constava exumado em tanto de tanto e reinumado no mesmo local. E aí me intrigou, né, aquilo lá, pô, mas como? Cadê esses ossos, né? Aí eu perguntando para funcionários, né, mais antigos, foi-me dito que esses ossos eram de indigentes, não tinha onde colocar, precisaria da sepultura para outros indigentes e eles foram colocados numa vala. Aí eu falei, mas essa vala está onde? Aí me levaram até o local, que é onde hoje existe a concha, né? Era beirando o muro, numa área de jardim, uma vala aberta com a retroescavadeira, e ali estavam muitas dezenas de sacos, né, com restos mortais. Meu pai chorava fácil, né? Se emocionava fácil, né? Então era um cara que ele fazia a diferença. As pessoas, amigos, pessoas do bairro onde a gente morou, que eu nasci, as pessoas falam dele até hoje com muito carinho, né? Que assim, era o Seu Seixas, era o cara que ajudava as pessoas, tal. Quando nós chegamos no pátio do DOI-CODE,
começou o espancamento, né, que eles fizeram, a minha e ao meu pai, tinha uma algema ligando meu pulso ao dele. E foi um negócio tão violento que a algema se quebrou, se abriu. E a população começou a gritar dos prédios, parem com isso, parem. Eles deram rajada de metralhadora, vocês não têm nada com isso. Então assim, é uma coisa tão absurda, né, que você não consegue imaginar hoje em dia com os olhos e cabeça de hoje em dia. Era uma ditadura. De acordo com os livros de registro de óbitos do cemitério de Perus, Joaquim Seixas foi enterrado no dia 17 de abril de 1971. Não era verdade. Ele ainda estava vivo. Meu pai é morto, anunciada a morte dele, ele ainda estava vivo quando anunciaram a morte dele, e no dia seguinte anunciaram a morte também do Dimas Casimiro, entendeu? E os dois foram colocados como participantes do grupo que justiçou o Boyles. O meu pai, ele morreu durante uma chegada em casa, já tinha um cerco armado para ele. Dimas Antônio Casimiro foi executado, fuzilado, em abril de 1971, em um cerco armado quando chegava em casa, no bairro da Saúde. Jornais divulgaram versão mentirosa de morte em tiroteio com a polícia. Ele foi enterrado como indigente no cemitério de Perus, embora seus assassinos o conhecessem muito bem. As fotos de seu corpo mostram marcas visíveis de lesões na região frontal do rosto, no nariz e nos cantos internos dos olhos. Aos 25 anos, Dimas deixou esposa e um filho de 4 anos de idade. Ele não aceitava muito injustiça. Eu acho que isso motivou os dois, eu acho que eles sentiram mais isso e queriam mudar o que eles podiam fazer, eles queriam mudar através da ideologia deles. Um mês depois do irmão, Denis Casimiro foi preso pelo líder do Esquadrão da Morte, delegado Sérgio Paranhos Fleury. Ficou encarcerado por 1 mês no Departamento de Ordem Política e Social DOPS de São Paulo. Morreu aos 28 anos, no dia 19 de maio de 1971, após ser submetido a sessões de tortura. Como forma de ameaça, seu corpo ainda foi exibido pelos policiais aos outros presos do local. Denis também foi enterrado como indigente no cemitério de Perus, tendo seus dados pessoais alterados para dificultar qualquer identificação. Eu só lembrava do fogo saindo do cano das armas. Se eu me borrei, se eu chorei, se eu coisa, eu não sei. Porque eu dei um branco. Eu só lembro de ter acordado no outro dia na cela. E durante anos, eu duvidava da minha própria sanidade mental. Se aquilo tinha ocorrido ou se tinha sido um pesadelo. E eu tinha um pesadelo, esse pesadelo recorrente, de me encostarem no muro e o fogo saindo do cano das armas. E era um troço que eu não tinha coragem de falar com ninguém, por medo de falar com as pessoas e as pessoas acharem que eu estava louco. Tortura é uma dor que não passa. Ela marca sua vida para todo e sempre. Você carrega esse estigma, você carrega essa dor. O que a gente faz é conviver com essa história pesada e superar numa perspectiva assim, de que nós podemos vencer. Nós ficávamos sempre nuas, né? No meu caso, eu tinha acabado de ter neném, então eu tinha leite que escorria, me doía muito o seio, tinha febre. E aí eles eram tarados e um deles dizia que o leite, eu cheirava azedo do leite, não tomava banho, do sangue, quando a gente tem bebê,
Aos 40 dias a gente sangra muito. Sem banho, tinha uma pia só e papel higiênico. Então eu cheirava sangue pisado, sangue azedo, leite azedo, suor, dá um suor terrível. Era horrível. Então eles me empurravam, me batiam, riam muito porque eu cheirava muito mal. Até que um deles, que era bem mais tarado que os outros, chamava Trali, ele era meio mais velho assim, ele me batia porque escorrer o leite incomodava ele. Olha que horror. E incomodava na taradice, né? E aí mandaram me dar uma injeção para cortar o leite. Eu fiquei no pau de arara, fiquei pendurado durante o dia inteiro do dia 16. Choque de 2 máquinas de choque simultaneamente, espancamento, tanto que quebraram a minha vértebra, afogamento. Muito emocionante essa história, Rodrigão. Concordo, Rafa. Antes de assistirmos a segunda parte do documentário, vamos fazer um rápido intervalo. É isso aí. Espaço Universitário volta já já. Não saia daí.